É Doutora verdade. Beth, a pessoa que é codependente, ela está mais suscetível a relacionamentos abusivos ou com pessoas narcisistas. As pessoas falam, ai, Virginia, parece que eu tenho um imã para narcisista, porque eu tive uma mãe narcisista e todos os meus ex são narcisistas. É imã, doutora Beth? É imã, exatamente. Eu acredito que sim, que tem imã. Agora, é interessante, não é somente para narcisistas. Eu diria que é para relacionamentos complicados. Também imã para psicopatas, imã para dependente químico, dependentes de jogos, dependentes de sexo. Então, é para pessoas complicadas, eu acho que de um modo geral. Mas, né, e por que isso? Acho que é muito entender. Muitas pessoas perguntam para mim, mas por que existe isso? Por que a gente atrai essas pessoas? Porque a gente fica pensando que quer uma pessoa diferente. A gente não quer uma pessoa igual à mãe. Aí a gente acha uma pessoa que é igual à mãe. Ai, como é que pode, né? Aí o que eu explico, e de tudo que eu já tenho estudado, eu vejo o seguinte: a criança interior dela, primeiro, é a criança que escolheu essa pessoa. Muita gente fala assim, não, eu não escolhi, eu me apaixonei. Sim, você escolheu. Inconscientemente ou não, você escolheu. Porque a gente não se sente atraído por alguém por nada. Não. Algo em nós está escolhendo aquela pessoa. No caso do codependente, é essa criança interior ferida que está escolhendo. Então, já começa aí a Hum, situação. Quer dizer, pouco discernimento, pouco critério é o desespero dessa criança. Então, às vezes, é o primeiro que deu um pouquinho de carinho, que chegou com love bombing, né? Que a gente fala, né? Aquele bombardeio de amor, e a pessoa chegou com toda aquela. Nossa, a pessoa que deslumbra, né? O codependente se deslumbra com tanto amor. Nossa, é tudo que eu queria, nunca recebi isso. E não percebe, não tem discernimento para perceber que a coisa está rápida demais. Tanto amor, só um dia de conhecimento, tanto amor, sabe? Estou dando exemplo, claro, né? Mas assim, então, primeiro, a criança que está escolhendo esse parceiro. E por que, que a criança escolhe esse parceiro complicado? Porque ela precisa. Lembra, a gente estava falando agora há pouco que a criança, muitas vezes, ela fica obcecada em conquistar essa mãe. Ela vai fazer tudo para conquistar, para receber o amor dessa mãe, o reconhecimento dessa mãe. Como ela não conseguiu, e ela continua com essa mesma obsessão, ela vai buscar alguém criando o mesmo contexto da mãe. hum, Porque é nesse contexto, ela precisa vencer a dificuldade dela mesma. É como se ela fosse se superar e vai resgatar o relacionamento com a mãe através desta pessoa que é parecida com a mãe. Veja, se for uma pessoa saudável, tranquila, serena, não atrai. Não atrai essa uhum. criança adoecida. Não atrai por quê? Porque ela precisa do mesmo contexto. Alguém frio, alguém distante, alguém abusador. Ela precisa de alguém assim para conquistar, para dizer, tá vendo? Conquistei minha mãe. Hum, Conquistei finalmente minha hum. mãe através dessa pessoa. Então é um resgate dessa criança, é um Dessa resgate, é um sonho dessa criança, conquistar alguém. A gente pensa assim, não, a pessoa casa para ser amada e amar, não. Ela quer resgatar. Aquilo não saiu da mente dessa criança, dessa estrutura da criança vulnerável, né? Aquilo de conquistar. E se ela precisa conquistar, tem que ser alguém que não está disponível, que não é amoroso, que é abusador. Então ela vai buscar alguém bem semelhante para continuar essa batalha da conquista dessa pessoa. É claro que tudo isso é inconsciente e a pessoa, quando se percebe depois numa grande armadilha, né? Acha que não é possível que isso aconteceu comigo, com essa Cair de pessoa, novo. cair de novo. E às vezes uma vez atrás da outra, não é? E aí a pessoa fica. É por isso que muita gente se desespera, muita gente entra em depressão, muita gente se suicida, porque fala assim: não, não tem saída para mim. Um atrás do outro, três pessoas parecidas, o que eu faço? Eu não tenho jeito. Aí vem aquela história de dedo podre, Uhum. né? Ah, eu tenho o dedo podre, eu só escolho gente do mal, né? E na realidade é um padrão que tende a se repetir, porque é o padrão que foi criado lá atrás e que não foi curado, não foi trabalhado. Mas a terapia faz isso. É. A psicoterapia realmente pode trabalhar para curar essa criança interior e esse adulto escolher alguém. Na medida em que esse adulto vai escolher, ele não tem esse desespero, não tem pressa, ele vai olhar bem, ele vai dar tempo, ele não vai cair numa historinha de
uma pessoa que 2, 3 dias depois já está amando de paixão, entendeu? Ele não vai cair nessa historinha. Então, curar essa criança e voltar, assim, fazer com que esse adulto decida uma nova escolha. Aí a pessoa vai perceber que ela tem saída sim. Eu acho que também há uma conexão também, né? Porque você se assemelha àquilo que parece natural da sua infância, né? Você gosta do cheirinho, por exemplo, se você veio de uma família funcional, você gosta do cheirinho da sua mãe, você se assemelha àquilo. Se você tem uma primeira referência de abuso, parece que o olhar fica só, né? Opa, esse aqui me interessa. Esse aqui, que parece ser uma pessoa bacana, nem me interessa, nem olho, nem consigo enxergar, passa longe. Meu olhar parece que está em alguém. E eu sinto também que tem uma coisa de preciso salvar essa pessoa. Escolho uma pessoa complicada para ser a salvadora dessa pessoa. Isso faz parte desse perfil codependente de salvar alguém? Sim, nem sempre, porque existem tipos de codependência, tá? Mas sim, é uma característica bem comum de querer salvar. Mas é porque muitas vezes a criança teve uma mãe, por exemplo, narcisista encoberta, que era, né, ou narcisista mesmo mais explícita, mas aquela coisa da vítima, que a mãe fazia todo esse jogo de vítima, porque o seu pai é agressivo, o seu pai me traiu, o seu pai... E faz todo esse jogo com a criança para ficar no lugar de vítima. E a criança, vendo a mãe no lugar de vítima, ela tende a entrar no lugar de salvador, psicologicamente, para tentar salvar essa mãe desse pai, por exemplo. Eu preciso salvar minha mãe. Eu preciso salvar minha mãe, eu preciso separar minha mãe. Às vezes a criança tenta separar até a mãe do pai, por exemplo. Tá? Então, essa questão de querer salvar é porque ela percebe que, quem sabe, se eu salvar essa mãe, ela vai me dar aquilo que eu quero. Faz muito sentido. Quem sabe, se eu salvar, ela vai ter tempo para mim, porque ela só tem tempo para ele. Quem sabe, se eu salvar, ela vai me olhar, ela vai perceber a importância que eu tenho para ela. E aí a pessoa entra num relacionamento adulto, ou pelo menos a 2 na vida adulta, tentando fazer a mesma coisa. Eu vou buscar os complicados para tentar salvar. Vou buscar um dependente químico para tirar ele dessa situação. Mas tem uma outra questão que faz as pessoas quererem salvar. É assim, eu não sou ok, tá? Eu não mereço muito uma pessoa muito legal, não mereço muito amor. Então eu vou encontrar alguém bem complicado, numa situação ruim, para eu salvar, porque essa pessoa vai me valorizar. Vai ficar me devendo, né? Isso, essa pessoa vai me dar isso. Não é nem questão apenas de ficar devendo, ela vai me valorizar, ela vai ver o valor que eu tenho. Ela vai dizer, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Isso. Aí ela vai enxergar um valor em mim. Eu vou ter reconhecimento, eu busco aprovação e reconhecimento e ela vai me dar. Porque eu estou salvando. Olha que coisa incrível que eu estou fazendo por ela. Então tem esse outro aspecto na dependência emocional. Por causa dessa baixa autoestima, então eu penso assim que vai ser mais fácil alguém inferior do ponto de vista de várias possibilidades aí, inferior socioeconomicamente, inferior porque está com muitos problemas, inferior por vários motivos, e então essa pessoa eu vou salvar e ela vai me valorizar. E ela vai me amar para sempre, né? Vai me amar para sempre e nunca vai me deixar. Tem isso também. Tem isso, tem tudo isso. Faz muito sentido. Vamos lá. Doutora Beth, quando der 19 vai cair, tá? Que derruba, o Instagram derruba e a gente entra de novo, tá? Ele não deixa passar de 1 hora. Daqui 10 minutos vai cair, mas dá tempo de responder mais uma pergunta, né? Por que o codependente tem dificuldade em focar em si mesmo? E qual seria, como que ele faria esse processo de olhar para si e se cuidar? Acredito que a gente acabou já falando um pouco disso, mas então, vamos lá, voltando para a criança. Então, essa criança interior ferida, ela tem essa estratégia que se chama de orientação para o outro. Ela coloca todo o foco dela no outro, porque ela precisa que o outro a preencha, que o outro a supra nas suas necessidades, né? Então, isso faz com que ela fique focando demais no externo, focando demais no outro. Então, como eu disse antes, é uma estratégia, é a receita da felicidade para a criança interior ferida. Ela entende que essa é a receita. Eu preciso
olhar para o outro e atender o outro, perceber o que ele precisa, cuidar, dar amor, dar e dar e dar, né? É uma generosa, entre aspas, tá? E aí ele vai me dar o que eu preciso. E aí, por que que a pessoa... Então, por que que ela faz isso? Por causa desse condicionamento da infância, desde a infância. E como é que faz para a pessoa focar em si? Primeiro, assim, tudo isso que nós estamos falando vai ajudando a pessoa a ganhar mais consciência de que essa estratégia ou essa receita da felicidade não funciona. Não vai fazer o objetivo dela. Você sabe de uma coisa interessante? Às vezes, isso para algumas pessoas pode parecer funcionar. Porque essa pessoa até pode encontrar alguém um pouco mais saudável, mais tranquilo, e essa pessoa por um tempo dá afeto e ela pensa que ela não tem problema. E quando essa pessoa sai da vida dela, por exemplo, e entra um outro, e aí ela percebe que o problema está lá. E sempre esteve. Então, muitas vezes a pessoa se engana com isso. Ok, mas de novo, como que a pessoa pode colocar foco em si? Tomando consciência cada vez mais de que, como eu te falei, a questão ou a solução do problema não está lá fora, está dentro. E aí, nesse sentido, a pessoa, quanto mais percebe isso fazendo as coisas, por exemplo, a meditação guiada que você falou, se ela vai curando essa criança, ela vai percebendo que ela vai se sentindo cada vez melhor e mais liberta da outra, aquela pessoa que ela se sente dependente. Então, quanto mais ela se desenvolve as outras áreas da... Então, isso é um trabalho fundamental na codependência, trabalhar as outras áreas da vida. A gente, logo no começo do trabalho, faz uma abordagem para ver como é que estão as outras áreas. Como é que está a área social? Como é que está a tua área social? Como é que está a tua satisfação e teu empenho nessa área? Área profissional, financeira, área espiritual, área de lazer, falando de como a pessoa pode olhar para si mesma. Então, das várias áreas da vida. Assim, eu trabalho muito que a pessoa comece a cuidar da própria vida. Como é que está a tua vida social? Eu abandonei os amigos quando me casei, agora não tenho amigo nenhum. Vamos lá, vamos retomar. Vamos lá, faz uma listinha. Quem era? Faz tempo que você não conversa. Aquela amiga da faculdade. Vamos retomar, vamos... E aí a pessoa começa a... E é um trabalho bem direcionado. Precisa ter, assim, um foco claro de tarefas. Tá, essa semana, então, eu vou ligar para 2 amigas. Toda semana eu vou ligar para essa amiga. Vamos trabalhar essa relação. Estou dando só um exemplo, claro. E isso nas outras áreas da vida. E a tua área profissional, como anda? E a financeira? Então, a gente vai trabalhando. E isso é foco em mim. Tudo isso é foco em mim. Tudo isso ajuda a pessoa a tirar o foco do outro. E também a gente tem exercícios da cognitiva, da terapia cognitiva, para a pessoa, quando começar a vir os pensamentos do outro, ela tirar e colocar outros pensamentos funcionais, pensamentos de poder. São pensamentos automatizados, né? Isso. Então, ela tem muitos pensamentos automatizados que não têm poder, porque é sobre o outro, nós não temos poder sobre o outro. Então, ela tem pensamentos. Então, vamos lá, como é que você faz? Quando vierem, a pessoa aprende a identificar os pensamentos e trazer pensamentos dela mesma como alguém que tem poder. E a gente tem poder sobre nós mesmos. Então, o foco é constante nesse trabalho. É um desenvolvimento, é uma capacidade para desenvolver. Como é que tá aí? Pode fazer pergunta? Claro, vamos lá. O Rafael está perguntando se poderia dar dica para um relacionamento entre 2 codependentes. Existe isso também? Claro, existe muito. Bastante. É possível tratar, né? Com certeza deve ter. Sim, na questão o ideal, cada um se tratar. Porque no relacionamento é 50% para cada um. Mas, se os 2 não quiserem, um quiser, dá para fazer uma grande mudança nesse relacionamento. Porque quando eu mudo meu relacionamento. Quando eu mudo, eu convido o outro para mudar. Eu convido o outro, porque, veja, digamos assim, que o relacionamento está num certo patamar funcional, tá? Ou disfuncional. Se eu mudo, eu desequilibro a relação. Na hora que eu desequilibro a relação, o outro fica desconfortável. Então, ele precisa decidir se ele também vai mudar, se ele vai continuar, como é que vai fazer. Então, percebe? A minha mudança tem muito poder na relação. Então, eu não preciso me preocupar tanto com a codependência do outro. Então, tem gente que acha assim, não, só se nós 2 nos tratarmos. Não é justo. Eu vou me tratar e o outro não.
Você está tratando a sua vida, você está tratando o seu bem-estar. Você vai se fortalecer. E você se fortalecendo, você vai fortalecer a relação de alguma maneira. A não ser que essa outra pessoa fique completamente obcecada por continuar como está. Ela não quer mudar de jeito nenhum. E aí ela vai tomar a decisão dela também. Pode ser que o relacionamento acabe até não sendo mais possível de acontecer. Mas muitas vezes, quando um muda, ele estimula o outro positivamente a mudar e o outro aceita a mudança. Então, não é uma coisa assim desanimadora. Se só um quer se tratar, não é desanimador. A Shana e a Sandra perguntaram se der muito carinho e proteção a esse filho, se ele pode se tornar codependente na vida adulta. Aí é difícil entender o que é muito carinho, né? É difícil a gente entender como será que é a realidade dessa pessoa que está tentando. E aí fica difícil responder, porque assim, não sei se eu consigo compreender o que ela quer dizer com dar muito carinho. Agora, vamos dizer assim, é importante ter uma medida razoável. Tudo em excesso é ruim. Tanto a negligência como um carinho exagerado. Então, se os pais estimulam demais ou dão carinho demais, talvez eles estejam criando um narcisista. Né? Então, também tem isso. Tem gente que elogia demais. Não, me falaram que eu tenho que elogiar meu filho. Então, a pessoa elogia o tempo todo, mesmo quando não faz coisas legais. Ah, meu filho, não tem problema não. Né? A pessoa minimiza o negativo, não dá limites claros e realidade clara para a criança. Então, de fato, faz mal. Então, se for em excesso... a grande questão é, quem está dando muito carinho porque você precisa dar muito carinho? É uma necessidade sua dar muito carinho ou porque a criança realmente precisa? Então, educar bem um filho significa entender o que ele precisa. E não dar o que a gente acha que deve precisar. Ou que nos falta, ou que nos faltou, né? Isso, que é muito comum. Eu não tive, então eu vou encher meu filho de carinho, porque assim ele vai ser feliz, porque eu não fui feliz. Ao contrário, você pode criar uma pessoa extremamente autocentrada e, como eu falei, até mesmo narcisista. Então, precisa ter moderação. Só que eu não consigo saber qual é o nível de carinho que você está dando. Então, até porque quem veio de um lar disfuncional tem um padrão de carinho e amor, às vezes até disfuncional, né? E não é carinho e amor. Talvez é pouco e pensa que é muito. Talvez é muito, pensando que é só muito. E eu percebo também em atendimento que muitas acreditam que superproteção é controle. Quando você vai ver de perto com essa lupa, na verdade não é superproteção, é controle. Controlar o filho para que ele não dê errado. Porque eu já tive medo, eu tenho medo porque eu já tive tudo errado. Já perdi tudo. Eu não posso mais perder a minha maternidade, né? Eu como mãe. E aí faz essa superproteção, só que na verdade ela está mais próxima desse controle. Sim, sim. Então, assim, para talvez medir um pouco mais, é observar mais a criança. O que ele realmente está precisando? Ele está precisando mesmo de mais carinho? Ou o que é que ele precisa? Está funcional? Está disfuncional? O que é necessário para ele? Então, acho que essa é a medida. Por aí vai se achar a medida melhor. Gente, eu vou pedir para vocês copiarem a pergunta e colocarem novamente quando a gente voltar, que vai cair agora. E aí eu não consegui ler todas. Nós vamos entrar novamente e vocês copiem e colhem lá pra gente. Tá bom? Já voltamos. Doutora Beth, eu vou encerrar porque vai desligar na nossa cara mesmo. E aí tá bom. Eu chamo novamente e você entra novamente e a gente reinicia. Tá bom, gente? Já eu entro de novo.